futuro. Mas essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: ainda que o homem exterior, a Bíblia fala que o homem exterior é a nossa carne, é isso aqui, tá? É a nossa mente. Se o nosso homem exterior, a Bíblia diz mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, em algumas traduções esteja desgastado. Ainda que o teu corpo esteja desgastado, a tua mente esteja cansada, fadigada. Mas a Bíblia diz assim: contudo, o nosso interior, existe algo muito poderoso que está dentro de você, é o Espírito Santo. E assim, Espírito Santo. Só que o Espírito Santo que está dentro de você, ele pode renovar o teu exterior. Amém? Mas o exterior não tem capacidade e condições alguma de renovar o que é interno. E nessa noite Deus quer que você possa sair dessa noite de celebração, celebrando, chegando em casa em ato de celebração, sabendo que o teu homem interior está transformando sobre o homem exterior. Amém? A Bíblia diz assim, que enquanto a nossa carne possa estar desgastada, na realidade o teu interior, ele se renova. A Bíblia fala sobre renovo. O que é renovo? É você trazer algo novo sobre a tua vida. O que é renovo? É você viver algo novo, uma nova experiência, uma nova perspectiva de vida. A vontade de Deus é que você possa viver algo novo. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz aqui, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes a gente foca tanto na vida, a tribulação que a gente passa. Parece que as tribulações são eternas, as dificuldades são para sempre, os obstáculos são eternos. E a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que existe algo que é eterno, que está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Amém? O teu corpo pode fadigar pelas tribulações que você possa estar enfrentando, mas dentro de você há um renovo de Deus, e esse renovo transforma o que é externo em você. Amém? Aí a Bíblia diz que as lutas, elas não são pesadas, elas são leves. Mas tem hora na vida da gente que parece que a luta não tem fim, parece que a gente nunca vê uma luz no final do túnel. Mas a Bíblia diz a nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, tudo na vida passa. Diga assim: tudo na vida passa. E eu achei interessante, eu costumo sempre dizer isso: tudo na vida passa. Não fique se frustrando por uma dificuldade que você está enfrentando hoje, não, porque isso também vai passar. E um certo dia eu estava em casa, muito atribulada, chorando. E Cassinho percebeu, foi perto de mim e disse assim: mãe, por que está chorando? Eu disse que eu estou aperreada. E ele disse: mãe, não se aperreie, porque tudo na vida passa. Irmãos, como eu achei interessante. Tudo na vida passa, isso é uma verdade. De tanto eu escutar eu ministrar sobre isso, um dia ele ministrou ao teu coração. E Deus está ministrando ao teu coração hoje. Tudo na vida passa, amém? A Bíblia diz que as lutas que parecem ser pesadas, na realidade elas não são. As lutas e dificuldades que podem aparecer na tua frente, que parecem vão ser eternas, na realidade são momentâneas. Elas têm prazo, elas têm início, meio e fim. Aí a Bíblia diz que não dá para se comparar ao fruto que Deus quer trazer na tua vida. Amém? Irmãos, isso traz um ensinamento para nós. Qual é o ensinamento? Toda luta que você passa tem um propósito. Toda dificuldade que você enfrenta tem um propósito. Aí você diz: pastora, mas a minha dificuldade é financeira, ela também tem propósito. Porque muitas vezes nós não sabemos administrar aquilo que nós temos e aquilo que Deus nos dá. Eu já vi pessoas que estudam economia e elas falam assim: olha, sabe como é o pensamento de um rico? Quando ele ganha um dinheiro a mais, ele diz assim: eu vou investir em quê? Esse é o pensamento de uma pessoa que tem perspectiva. Aí ele disse: sabe como é o pensamento do pobre? Eita, ganhei um dinheiro a mais, eu vou gastar com o quê? Vamos ser sinceros, eu não identifiquei. Mas na hora eu disse: Jesus, eu não quero ter pensamento pobre, eu quero ter um pensamento de investidor. Então, aí Deus começou a ministrar o meu coração. Às vezes nós enfrentamos determinadas lutas, são aprendizados na nossa vida. Nós precisamos
E ela disse assim: ah, mas casamento é algo muito sério, porque casamento é você jogar na loto. E ela disse aquilo para mim, eu fiquei pensando, remoendo aquela palavra. Irmãos, o fato dela não ter sido bem sucedida no relacionamento, ela já condenou o casamento. E desde quando que família é você jogar? Desde quando que família é você jogar sorte? Família é uma instituição criada por Deus, não deu certo, mas isso não significa dizer que você está tentando a sorte, amém? Nós precisamos entender que as leves e momentâneas dificuldades, tribulações que nós enfrentamos é para que nós possamos reagir bem, amém? A vontade de Deus não é que você se isole. A vontade de Deus não é que você viva uma pessoa amarga. A vontade de Deus não é que você viva como uma pessoa pessimista. Mas a vontade de Deus é que você possa reagir bem às suas dificuldades. Amém? Tem gente, irmão, que se torna chato, insuportável, intolerável pelas lutas que passa. Me diga uma coisa, essa é a vontade de Deus? Isso é peso de glória? Não. Nós precisamos reagir bem. A Bíblia fala sobre Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Aí o profeta Samuel vai na casa de Davi, olha para os irmãos de Davi, todos bonitos, fortes, homens de guerra. Quando ele vai ungir o primeiro, Deus diz: não é esse não. Vem o segundo, também não é esse. Passa todos os irmãos de Davi, Deus não deixa o profeta ungir ninguém como rei. Ali naquele momento o profeta pensa, eu acredito, meu Deus, que situação difícil. Eu vi ungir o rei, já passaram os filhos todinhos, e o Senhor não deixou ungir. Aí ele chega para Jessé e diz assim: Jessé, não tem nenhum filho por aí não? Eles tem Davi, manda chamar esse menino. Aí chega um menino que não estava cheiroso, que não estava preparado, que nunca foi à guerra. E quando ele chega na presença do profeta, aí Deus fala o coração do profeta e diz: é esse que você pode ungir como rei de Israel. Mas a Bíblia diz que depois de ser ungido rei de Israel, como Davi passou lutas, irmãos, ele foi perseguido por Saul, que era a alta patente, era o rei de Israel até o momento. E mesmo Davi sendo ungido por Deus, mas ele estava sendo perseguido pelo rei da época. A Bíblia diz que em nenhum momento Davi critica, reclama, nem se torna uma pessoa amarga. A Bíblia diz que, pelo contrário, Davi orava pela vida daquele que o perseguiu. Essa noite Deus está falando ao teu coração. Está na hora de você parar de reclamar por aqueles que te perseguem. Está na hora de você começar a orar pela vida daqueles que te perseguem. Amém? Está na hora de você começar a declarar vida naqueles que te perseguem. Porque a palavra nos ensina assim. Irmãos, nós precisamos entender que as leves e momentâneas tribulações não é para te fazer uma pessoa amarga, é para te fazer uma pessoa que possa frutificar na presença de Deus, amém? Que você possa ter algo para ensinar. A Bíblia fala assim nos Coríntios 4:6. Veja aí na sua Bíblia. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. A Bíblia diz que no princípio não existia luz. E Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir. Em 2 Coríntios 4:6 fala que Deus disse: das trevas vai surgir luz. No teu coração que pode estar cheio de trevas, nessa noite Senhor quer resplandecer. Amém? Nessa noite Deus quer tirar tudo aquilo que é escuridão do teu coração, toda dor, toda decepção, toda angústia, todo incômodo, toda ansiedade. Nessa noite Deus quer arrancar do teu coração e quer trazer luz. Deixa eu perguntar à igreja: é mais fácil você andar no escuro ou na claridade? É mais fácil andar na claridade ou no escuro? Na claridade. A Bíblia diz que Deus, Ele traz claridade ao nosso coração. É o maior ensinamento que nós temos. A nossa vida, ela passa a ser bem guiada por Deus quando nós permitimos que essa luz brilhe em nosso coração. Sabe por quê? Porque a luz de Deus traz conhecimento. A luz no nosso coração faz com que a gente possa reagir. Porque a Bíblia fala aí em Coríntios sobre essa luz que brilha no nosso coração. Quando nós não permitimos que essa luz, a
vontade de Deus. A vontade de Deus é que você possa reagir. Amém? Diga assim: eu preciso reagir. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí você diz: pastora, mas eu não sou incrédulo, eu sou crente. Será? Incrédulo é aquele que não crê. As promessas de Deus já foram declaradas na tua vida. Se você não crê, você está sendo incrédulo. Não adianta você pode estar 100 anos na igreja. Se você não tiver comportamento de que essa luz brilha no teu coração e clareia e te esclarece as coisas, você pode passar 100 anos, 120 anos na igreja. Você vai ser uma pessoa incrédula. Mas a vontade de Deus é que você possa reagir. Amém? A Bíblia diz: o Deus desse século. Qual é o Deus desse século? É a pornografia, promiscuidade, a bebedice. O Deus desse século, meu irmão, é da bagunça. O Deus desse século quer cegar o entendimento das pessoas, trazendo o que é depressão. A depressão é você preso a algo que passou na tua vida, a ansiedade, que é excesso de futuro. É o Deus desse século. Mas a vontade de Deus é que a graça seja estabelecida na tua vida. Não adianta você dizer: quando eu deixar isso eu vou ser crente. Você não vai ser crente nunca, porque você não pode deixar. A Bíblia diz: sem o Senhor nada nós podemos fazer. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você. A graça de Deus já está sobre você. A graça é um favor que nós recebemos, mesmo se nós merecemos. Quando a gente se joga na presença de Deus, meu irmão, a gente vive do jeito que a gente está. Eu estou pregando, não só é para quem não é crente, é para quem é crente também. Porque quando a gente se entrega à presença de Deus, Ele limpa o nosso coração e traz claridade ao nosso coração. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida. A gente deixa de focar nas dificuldades para focar na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja: a maior riqueza que você tem é a presença de Deus. Amém? Porque a presença de Deus te faz avançar. A presença de Deus faz você ter esperança no futuro. A presença de Deus cura você e a sua casa. A presença de Deus liberta você e a sua família. A presença de Deus na tua vida, você vai viver algo que você nunca viveu. É o que a presença de Deus nos proporciona. Irmãos, a Bíblia diz aqui, pode continuar, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Sabe o que é isso? É o poder do Evangelho. Nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E a gente fala muito sobre Evangelho. Deixa eu perguntar à igreja o que significa a palavra Evangelho. Quem sabe? Os irmãos que têm boas novas. Evangelho é boas novas. Como você pode receber uma boa nova na tua vida e continuar com a vida velha? Como você pode receber uma boa notícia e a tua vida permanecer travada do jeito que era antes? Alguma coisa tem de errado. Como você pode receber as boas novas do Evangelho na tua vida e viver a vida de desânimo, meu irmão? Tem algo errado aí. A presença de Deus te garante estabilidade. A presença de Deus eleva o nosso ânimo. Você pode ter um dia difícil, mas isso não é lima de vida. É um momento. Mas tem gente que vive um momento de alegria, o restante de desânimo. Está errado, tem alguma coisa errada. Nessa noite Deus quer tratar você. Deus quer dizer: filho, eu estou aqui. O Evangelho é boas novas, é o poder de Deus. É sobre a história de Jesus. E o que foi que Jesus fez? Grandes maravilhas. E nessa noite Ele quer fazer grandes maravilhas na tua vida. Amém? O que é Evangelho? É poder de Deus. E assim, Evangelho é poder de Deus. Se você não
Se teu espírito estiver desanimado, toda a tua vida vai virar uma vida de desânimo. Não se engane não. Hoje em dia as pessoas se preocupam com o corpo. Aí vai para o médico, faz uma bateria de exame, dá tudo ok no check-up, mas na realidade o interior não está bem, está doente. E o interior tem o poder de transformar o teu exterior. Se o teu interior estiver bem, todo o teu corpo vai bem. Mas se o teu interior não estiver bem, você pode fazer o exame que for, dá tudo ok. Mas na realidade, há doenças que elas são psicossomáticas. Ela começa na mente e vem para todo o corpo. E isso geralmente é reflexo de quê? De um espírito que não está bem. E nessa noite Deus quer tratar você. Amém? Evangelho é poder de Deus, é boas novas. E nessa noite Deus está dizendo para você, está na hora de você crer nesse evangelho e viver essa boa nova. Está na hora de você crer nesse evangelho e não desanimar, ter esperança no futuro. Está na hora de você crer nesse evangelho e não retroceder. O que é retroceder? É voltar atrás. Deus não se agrada com aquele que volta atrás. A Bíblia conta a história de um jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: olha, cumpre os mandamentos. Ele fez: mas todos os mandamentos eu já cumpro. Aí Jesus disse: mas falta aqui uma coisa, porque Jesus conhecia o interior daquele homem. Aí Jesus disse: olha, vende tudo que tu tem e me segue. Na hora ele retrocedeu, ele voltou atrás. Aí você pode perguntar: o pastor, aí é pecado ter riqueza? Não. Mas Jesus sabia que a riqueza não era ferramenta na vida daquele jovem. Ele amava a riqueza que tinha. Tudo aquilo que você ama, no lugar de Deus, Deus vai tirar de você. Em primeiro lugar na nossa vida está Deus. Quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso entendimento, Deus honra a nossa vida. Nós não podemos botar nada no lugar de Deus. A Bíblia também nos ensina que o Evangelho é poder de Deus e quem vive o poder de Deus ama. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 4, versículo 7. João 4, 7. João capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-lhe de beber. Essa história é uma história bem interessante, porque fala que Jesus estava com os seus discípulos, eram 12 homens. Jesus para no poço e diz assim: olha, vocês vão comprar comida. Imagina 12 homens indo comprar comida, não precisava de tanta gente. Mas Jesus sabia que alguém iria chegar naquele poço para pegar água naquele exato momento. E o nome disso é amor e cuidado. A Bíblia diz que de repente chega uma mulher samaritana. Irmãos, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Jesus era judeu. Aí chega uma mulher samaritana. Quando ela chega, a primeira coisa que Jesus faz é: ô mulher, dá-lhe de beber. Jesus tocou naquela hora na ferida daquela mulher, porque ela estava indo buscar água no poço no horário que não era conveniente. Ela ia naquele horário porque ela vivia uma vida de vergonha, porque ela tinha tido vários maridos que não eram dela. Ela tinha tido casos, não era casamento. E ela tinha vergonha, ela era discriminada pela sociedade. Mas Jesus estava no poço, esperando justamente aquela mulher cheia de feridas. A Bíblia diz que quando ela vai tirar água, Jesus diz: mulher, dá-me de beber, que eu tenho sede. Jesus estava tocando justamente aonde havia dor, porque ela olha para ele, reconhece que ele é judeu pelas suas vestes e diz: como pode tu, judeu, pegues a mim, que sua mulher samaritana? Eu imagino aquela mulher revoltada. Ela olhou para Jesus como Jesus fosse mais um dos homens que tinham abusado da vida dela. Mas na realidade Jesus estava ali para sarar as feridas que existiam no coração daquela mulher. Você entende que uma pessoa ferida, basta um gatilho pequenininho para a pessoa explodir. Uma pessoa ferida não precisa de muita coisa para ela explodir. Jesus estava ali justamente para tratar a ferida que existia no coração daquela mulher. Jesus queria trazer cura. E ela, quando retruca aquele pedido de Jesus, Jesus disse: olha, mulher, se tu soubesse quem pede água, na realidade era tu que iria me pedir, porque eu iria te dar de uma água que jamais você vai ter sede.
poço, um instrumento, um cântaro, para tirar a água. Ela tinha as ferramentas que precisava. Jesus chegou no poço, não tinha ferramenta nenhuma para tirar a água daquele poço. Só que Jesus tinha água para dar àquela mulher, que era a vida eterna. Coisa que ela jamais poderia alcançar, mas Jesus, por amor, estava esperando aquela mulher. Sabe o que é que Deus está trazendo para você nessa noite? Evangelho é poder de Deus. Evangelho são boas novas. O Evangelho é para tratar o teu interior, amém? O Evangelho é para curar você. Porque enquanto aquela mulher tinha as ferramentas, Jesus tinha algo que não era físico, mas era algo que era espiritual, ia curar ela de dentro para fora. E ia transformar a história de vida daquela mulher. E nessa noite Deus quer transformar a tua história de vida, amém? Evangelho é poder de Deus, é boa nova. E quem vive as boas novas do Evangelho cuida das coisas de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Samuel. Eu amo essa passagem. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. E o versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava surgindo de uma escola sacerdotal de Lino. Sabe que passagem é essa? A Bíblia fala que Davi conseguiu trazer de volta a arca da aliança para Jerusalém. A arca significava a presença de Deus. Davi, quando consegue trazer a arca de volta, a Bíblia diz que ele dança ele, Senhor. Irmãos, não tem como viver o Evangelho de poder com desânimo. Não tem como viver o Evangelho de poder vivendo uma vida onde não se crê. Não tem como viver o Evangelho de poder de Deus, meu irmão, sem amar, sem se importar. Não tem como viver o Evangelho do poder de Deus, irmão, sem cuidar das coisas de Deus. A Bíblia diz que Davi, quando trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém, ele celebrava, ele dançava com todas as suas forças, porque ele entendia que a arca era a presença de Deus no meio do povo. É impossível você viver bem se a presença de Deus não estiver guiando a tua vida. E nessa noite Deus está dizendo para você: filho, eu trago luz aonde há trevas no teu coração. Filho, eu trago nessa noite o ato de crer ao teu coração. Amém? Nessa noite Deus diz para você: eu trago alegria ao teu coração, arranca fora essa tristeza. Nessa noite Deus diz para você: arranca esse desânimo, recebe ânimo do Espírito, do homem interior e renova o teu exterior. Fique de pé nesse momento. Nós iremos orar. A Bíblia diz que quando Davi volta a Jerusalém, celebrando, dançando, dando o seu melhor, se importando com as coisas de Deus, aí do alto está Mical. Ela olha para Davi e se escandaliza porque vê Davi dançando. Você já percebeu que toda adoração que você presta a Deus, sempre há alguém que vai se escandalizar com você? Só que a Bíblia diz que na hora que Mical olha para Davi e se escandaliza, ela começa a criticar. Nunca critique as coisas de Deus. Nunca critique os mistérios do Senhor. Há coisas que talvez você não entenda. A gente não precisa entender tudo. A gente precisa conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Às vezes nós estamos andando por um caminho como Abraão. Ele não sabia qual era o seu destino, apenas ouviu a voz de Deus e obedeceu. Abraão não conhecia o caminho que ia andar, mas ele conhecia o Deus que guiava. E por isso ele se tornou o pai de multidões. Como foi um homem abençoado por ter ouvido a voz de Deus. E nessa noite Deus está falando para você: adore, celebre com todas as suas forças. Faça como Davi. Entenda que a presença de Deus é a maior riqueza que você pode ter. Aí você diz: ah, pastora, mas minha vida é assim, assado. Eu não estou falando da tua vida. Eu estou falando da vida de Deus em você. Amém? Eu estou falando de uma graça. Uma graça que transborda na tua vida. Aí você diz: mas eu sou pecador. É pecador mesmo, meu irmão. Jesus disse: eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para os pecadores. Porque somos nós que precisamos de cura, de transformação de vida. E a graça
luz. E trouxe luz também ao teu coração nessa noite. Aonde a treva, dificuldade, dor, trauma, decepção, desânimo, fraqueza espiritual, falta de perspectiva, falta de sonhar nessa noite, Deus quer clarear o teu coração. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas o Senhor, Ele vai em todas as áreas da tua vida. Porque Deus, Ele não está em primeiro lugar em tua vida, Ele está em todos os lugares da tua vida. Ele não é o número 1 da lista, Ele está em todos os números da lista da tua vida. Amém? Então começa a orar. Ore nesse momento ao Senhor. Apresente ao Senhor. Se há desânimo, você vai dizer: Senhor, estou cansado de viver essa vida do desânimo. Comece a conversar com Deus. Se você tem tido dificuldade de orar, diga a Deus: faz acender uma chama no meu coração para te buscar. Se você tem vivido uma vida assim, deixa a vida me levar. Diga: Senhor, eu não quero viver assim, eu quero viver uma vida de sentido. Se você tenha visto muitas tribulações e tem deixado de viver a vida como ela realmente é, vida abundante, você vai dizer: Senhor, vai no plano da minha vida e que não, Senhor, tu é que me atrapalha de viver, porque eu quero viver uma vida abundante, uma vida que transborda. Se você tem vivido muita dor no teu coração nessa noite, Deus quer transbordar a alegria no teu coração, porque a alegria é fruto do Espírito.